Boa noite, galerinha do YouTube. Sou o Lucas Lobo, dos mais próximos Lucão. Olá, boa noite, sou o Lucas. Olá, boa noite, eu sou o Matheus e eu vou me apresentar por mim e pelo Ryan, porque ele não tá conseguindo abrir o microfone dele. Então vamos lá, rapaziadinha. Eu vou dar uma contextualizada na lógica nossa. É, A priori, assim, em primeiro momento, a gente preferiu fazer validações por pontos, mas, tipo, exemplo, caso o ponto um e o ponto 2 tivesse ligado, ele retornava uma linha. Então a gente ligava essa linha, então tirando ela de valor zero. Mas era muito código, era validação à toa dentro do if, e a gente preferiu trabalhar que a gente tem uma variável chamada jogada e uma variável chamada linha, como está descrita ali na imagem L1, quer dizer linha um ou linha 2, etc. Que a partir do momento que o nosso jogador colocasse o valor um, ele estava escolhendo a linha um. Então a gente tirava essa linha um de valor zero e por uma função ternária, a partir do momento que a nossa variável deixava de ser zero, então ela tinha algum valor, ela mostrava o desenho do risco dentro do nosso tabuleiro. E enquanto as outras variáveis continuavam zero, esse desenho não era mostrado, então não tinha nenhum risco para demonstrar elas. A gente também, para verificar, a gente teve que fazer uma verificação, na verdade, para os quadrados. Então, assim, a gente teve que pensar que um quadrado ele, ele ia ser formado a partir do desenho de quatro linhas. Então, quando, exemplo, minha L1, L3, L4 e L6, como mostra no desenho, fossem selecionados, ela ia dar o valor de quadrado um. Então, a gente usou também validações dentro do código para que, a partir do momento que a gente fechasse esse quadrado ele ia pro jogador que fechou ele, né? Então ele ia ser igual ao jogador. E a gente também fez uma verificação que, como vocês podem ver, as linhas, tirando as da borda, como são as linhas L4, L6, L7, L9, elas têm que ter duas verificações, porque caso essas duas linhas forem fechadas e elas podem fechar dois quadrados de uma vez só. Então, a partir do momento que elas são fechadas, esse jogador ele pontua duas vezes. Então, a gente também fez essa verificação por conta que poderia ocorrer esse, essa jogada de mestre aí, né? E no final a gente trabalhou com contador. Então, a partir do momento que a gente retornava o número de quadrados para cada jogador. Então, o jogador que apresentasse mais contagens, né, dentro do nosso contador, ele sairia vencedor. E o que menos perdedor, caso empatasse, também tinha uma mensagem que ele sairia como o jogo em empate. Bem, dando uma resumida no código, a gente usou basicamente o while if, onde o while fazia a estrutura do jogo e os if para verificar, igual o Lucão falou, cada jogada, sendo L1, L2, Q1, Q2, e a partir disso fazer se o jogador vence ou não, no caso fechar o quadrado ou não. Daí, agora para mostrar um pouquinho a execução do jogo. No caso, quando você inicia, ele fala bem-vindo ao jogo dos pontinhos e fala para você confirmar para iniciar a jogar, no caso que seria com a letra C. Quando você executar, aparece em cima a estrutura do jogo, mostrando onde cada linha, daí com os numerais, e embaixo o jogo em si, dele já funcionando. Daí começamos com o jogador 1, daí ele pergunta qual é a primeira jogada. No caso, se eu passar a posição 1, ele mostra na linha aqui a linha fechada, porque eu selecionei a posição 1. Daí ele já passa para o jogador 2. Se o jogador 2 selecionar a linha 2, vai para a linha 2 aqui é selecionada e fecha. Se o daí passa para o jogador 1 novamente, daí seleciona 4 e fecha a linha do meio ali. O jogador 2 pode fechar 7. Daí agora quando o jogador 1, se ele quiser decidir fechar a linha 5 aqui, ele fecha o quadrado. Daí 5, o jogador fecha e passa a pontuação para o jogador 1.
Vai pro jogador 2. Jogador 2 jogou a 6 e o jogador 1 jogou 8. Ficou aqui livre pro jogador 2 fazer a jogada. Seria no caso a 3. 3 fechou o quadrado para ele. Daí, jogador 1 passou 10. Jogador 2 passou 11. Jogador 1 novamente passou 12. Se o jogador 2 fechar a pontuação do meio aqui, que no caso seria 9, passaria os dois quadrados para ele, igual eu demonstro aqui agora. Passou os dois quadrados para ele. E o jogador 2 venceu por ter mais quadrados fechados. E imagino que é isso, nossa apresentação. Apresentar um pouquinho sobre o nosso código e fizemos a demonstração do jogo. Agradeço a atenção de vocês e até mais. Querem finalizar aí, rapaziada?